10 erros corrigíveis da Uber. Conforme eu já falei para vocês aí, a Uber vem errando muito no seu aplicativo. Então não basta você sair para trabalhar, você tem que ir lá, conferir o seu histórico de ganhos para ver se não tem nada errado. Alguns deles a Uber até manda para você, como aconteceu aqui com o colega. A Uber encaminhou para ele que o passageiro que ele levou estava errado. Ou seja, ele pegou um passageiro num lugar, deixou o passageiro no outro e era o passageiro errado. É no mínimo estranho, né? Como se fosse um pacote que você pegou ali e levou ele no outro lugar. O passageiro aceitou a corrida, deixou ele num lugar que não era e ele aceitou. E só depois ele foi reclamar lá na plataforma. A plataforma, prontamente atendendo o passageiro, veio e retirou o valor do motorista. Olha aí o que a Uber encaminhou para o colega. Viagem com o usuário errado. Este valor foi ajustado para 0, porque fomos informados de que você pegou o passageiro errado. Por isso, nós não podemos repassar esse valor. No futuro, confirme a identidade do usuário antes de iniciar a viagem. Bom, eu sempre tenho falado aqui para vocês que vocês têm que fazer pelo menos 3 perguntas para o passageiro. Chegou próximo do passageiro, são perguntas que você já sabe a resposta, você já sabe o que é, mas você tem que perguntar para ele, como por exemplo, o nome do passageiro, para onde ele vai e se o valor é pago em dinheiro ou cartão. Então são 3 questionamentos que você tem que fazer. Primeiro, que é para você confirmar e ter certeza de que é aquilo que você já sabe. E segundo, para o passageiro ficar esperto também e notar que você não é um motorista bobo que está ali só fazendo as viagens pela Uber sem se interessar em nada. Você é sim um motorista ligeiro e o passageiro tem que saber disso. Um outro caso, número 2 aí, é o erro das informações sobre método de transferência. Olha só, agora tem mais essa. A Uber está dizendo que ela não creditou o valor para você, não conseguiu fazer o repasse ali, porque os seus dados estão incorretos. Como assim estão incorretos se você sempre fez a transferência por esse número? A Uber, desde que começou a implantar esse tal de Uber Money, que é aquele cartão de crédito e débito aí para o motorista, que vem dando esse problema aí no repasse dos valores para os motoristas. São vários que têm me queixado e por isso eu estou trazendo aqui como o segundo erro da Uber. Vamos para o terceiro. A distância longa para pegar um passageiro. Observe aí que tem prints que me mandaram de 44 quilômetros, outra print de 48, essa é da minha região, 48,7 quilômetros, e também prints de 49 quilômetros, 2 quilômetros, para buscar o passageiro. Lembrando que em alguns lugares ela está pagando um valor pela rota de embarque, e esse valor ele é aleatório. Nunca é com base na distância que você vai. Observe que nesse de 49, absurdos, 49,2 quilômetros, ela está pagando 75 centavos. Então esse é um erro da Uber também. Eu postei lá no meu Instagram um erro de 63 quilômetros. Eu acho que é o recorde que eu já vi para ir buscar um passageiro. Lógico que é um erro absurdo e você jamais deve buscar. Lembrando que nesse caso aí de 48,7 quilômetros, ela está mostrando que você faz isso em 15 minutos. Então é um erro muito grande de algoritmo que você pode sim ir lá também reclamar com a Uber e fazer a devida correção, para que você não perca ali a sua taxa de aceitação. Quarto erro, são erros de GPS. Você vai lá, faz a viagem tudo certinho e de repente você vai lá e nota que a distância daquela viagem estava totalmente errada. Então são erros que podem sim ser corrigíveis indo lá na viagem e fazendo questionamento com a Uber, reclamando, pedindo o ajuste dessa viagem. Quinto erro, viagens pagas em duplicidade. Mais uma vez entra aí a perspicácia do passageiro, dizendo que numa viagem de cartão ele teve que pagar no dinheiro porque você exigiu. É lógico que isso são erros absurdos e a Uber, prontamente confiando no passageiro, vai lá e exclui o valor da sua conta. Esse também é um erro que está acontecendo muito, porque a Uber, como eu falei, é uma empresa americana, vem lá de fora, não consegue entender a perspicácia de alguns passageiros mal intencionados que fazem esse tipo de coisa.
vá lá sim e peça a revisão dessa viagem, o ajuste dessa viagem, porque é realmente um absurdo. O passageiro reclamando e a Uber, sem ouvir a sua parte, a sua versão, ela vai lá e retira o valor da sua conta. Outra coisa, vá lá e verifique o seu histórico de viagem sempre que você chegar em casa ou no dia seguinte, quando você for fazer uma nova viagem. Entrou no carro, faz uma revisão ali das suas viagens. Lembrando que a Uber só paga, só faz correções até 10 dias que você teve aquele problema. Eu sugiro que você antes de 3 dias já reclame, para que a Uber não possa alegar qualquer coisa que você demorou para reclamar. Vamos lá para outra que eu já até perdi aqui, qual é o número que está. Espaço no porta-malas. Mais uma vez o passageiro reclamando para a Uber que não tinha lugar para suas malas. E a Uber está dizendo até aqui para o motorista que é por causa do kit gás. Ora, a própria Uber faz parcerias sugerindo ali, incentivando a compra do kit gás. E ela mesmo vem aí e reclama que o seu porta-malas está com problema porque tem ali um kit gás e não cabe as malas. Essas viagens são facilmente conversadas ali com o passageiro e o passageiro pode muito bem cancelar essa viagem e pedir um outro carro. Isso é muito simples de ser resolvido, mas essas queixas você pode sim também ir lá e reclamar com a Uber. Outro item são as dinâmicas fake. Muita coisa acontece quando envolve as dinâmicas, como por exemplo, você ligar o aplicativo e a dinâmica sumir. Outra situação é o passageiro chamar dentro de uma dinâmica na rua em que você está e não aparecer como dinâmico. Isso são erros grotescos que você pode sim ir lá, tira print de tudo e reclama também. Uma outra situação, e eu até quero pedir uma ajuda de vocês, o colega citou para mim aí que aconteceu com ele. Só que infelizmente ele não conseguiu tirar prints, então eu estou pedindo até uma ajuda de vocês aí. Ele me contou que quando o passageiro alterou a rota, o passageiro adicionou uma parada, aquela dinâmica que estava no início da viagem, ela desapareceu. Simplesmente contou como uma nova viagem sem dinâmico. E eu quero até pedir uma ajuda de vocês, ficar atento a isso. O passageiro entrou no carro, pediu para alterar a rota, ou então depois de uma distância que você já está rodando, o passageiro sugeriu ali, ou então fez mudança de rota, verifique se não está na dinâmica. Outra coisa, quando você aceitou a viagem, dá para ver ali, fica ali estampado a dinâmica. Então fica ligeiro com isso, se na hora do pagamento também, ela vai continuar com aquela dinâmica. E eu peço ajuda de vocês aí, se vocês identificaram isso também, tragam para mim e a gente faz um vídeo à parte sobre essa situação de mudança de rota, adicionar parada e o passageiro acabar não pagando a dinâmica que estava lá no início da viagem. Então, sobre dinâmicos tem muito assunto e a gente vai estender muito esse vídeo sobre isso. Um outro detalhe que o colega também contou aí, e eu já expliquei para ele, o que acontece é o seguinte: alguns passageiros pedem que um terceiro faça o pedido da chamada, porque aonde ele está com dinâmico. Então ele, por exemplo, ele está na cidade de Sorocaba, ele pede para um amigo que está lá em Jundiaí pedir a chamada. Pede daí porque daí não vai contar a dinâmica. Isso não acontece, porque teoricamente não é para acontecer, porque o algoritmo da Uber ele vai contar exatamente no local de partida para implantar o dinâmico. Então não importa onde você esteja fazendo o pedido, importa a origem da chamada. Beleza? Então isso está bem explicado, mas vocês aí se identificaram outras coisas, como eu falei aqui, o vídeo é falando sobre erros da Uber, que acontecem muitos. E alguns são facilmente corrigidos. Basta você ir lá na viagem e pedir o ajuste daquela chamada. Lembrando que eu até procurei o print, não consegui encontrar. A Uber, ela já mandou prints para alguns passageiros e também para alguns motoristas, dizendo que ela faz ajustes, ela toma decisões com base nas informações que ela tem. Então, é isso que eu falo para você.
Vamos dizer, o passageiro está alegando que ele teve problema, mas você foi lá e deu 5 estrelas para ele e também não reportou nada, ela vai tomar decisão com base naquela queixa do passageiro. Então, qualquer coisa que você notar, é lógico que tem coisas que não tem como. Deu tudo certo para você, mas como eu falei, o passageiro lá é esperto, né, para não dizer outra coisa, ele vai lá e reclama com a Uber. Essa não tem o que fazer, você só vai poder resolver depois que já aconteceu. Mas se você teve algum problema, você vai lá e já reporta para a Uber, porque ela toma decisões com base nas informações que ela tem. Por isso, faça sim, tire prints, vá lá, reclame com a Uber no que for possível. Perde ali um tempinho, já manda a mensagem, já manda as prints são muito importantes, porque só assim você vai conseguir então resolver. E é o que eu falo, a Uber é um caminho de espinhos. Trabalhar pela Uber, trabalhar pela 99 é um caminho de espinhos. Você tem que saber muito bem aonde você anda, senão você sai todo arranhado do outro lado e o que é pior, né? Sem os devidos ganhos. Beleza, gente? Mais um vídeo para vocês aí informativo. Tem muita coisa ainda e a gente vem se falando nos próximos vídeos. Ok? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho também. Compartilhe os vídeos com seus parceiros, seus amigos aí, nos seus grupos, que a gente vai se ajudando. Então, vá lá, reclame, não deixa barato, porque isso é muito importante. Nas coisas maiores, vá lá e reclame, se for preciso, entre no Pequenas Causas. O pessoal está me falando também, queria encerrar o vídeo, mas meu canal chama Falando, né, e eu falo bastante. O pessoal está me falando também, pedindo sugestão de advogado. Indica um advogado para mim. Várias pessoas de todo lugar do Brasil. E algumas coisas não são necessárias advogado. Vai no Pequenas Causas. Tem gente pedindo aí para eu indicar advogado em questões de R$300, de R$200. Então não é necessário. Vai no Pequenas Causas e reporta lá. Protocola lá um pedido e deixa para ver o que vai acontecer. Realmente, em alguns casos, eu acho que na maioria dos casos, pela Pequenas Causas, inclusive de motoristas excluídos indevidamente, logicamente, estão sendo sim readmitidos na plataforma. É isso aí. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.